numa triste situação. Eu me julgava vencida e sem solução. Mas foi aí que a mão de Deus operou em mim. Eu era tão iludida, nos meus sonhos eu estava perdida. Fui alcançada pela mão amiga que me despertou. Agora ou em qualquer hora, dar glórias a quem me deu vitória. Glória a quem? Glória a Deus, aleluia, meu Jesus, aleluia. Quando o amor de Deus chegou em mim, eu me encontrava oprimida numa triste situação. Eu me julgava vencida e sem solução. Mas foi aí que a mão de Deus operou em mim. Eu era tão iludida, nos meus sonhos eu estava perdida. Fui alcançada pela mão amiga que me despertou. Agora em qualquer hora, agora ou em qualquer hora, dar glórias a quem me deu vitória. Glória a Deus, aleluia, meu Jesus. Eu me encontrava oprimida numa triste situação. Eu me julgava vencida e sem solução. Mas foi aí que a mão de Deus ela operou em mim. Aleluia, meu Senhor. Levante a mão comigo. Agora em qualquer hora, darei glórias a quem me deu vitórias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Senhor. Aleluia. Mão levantada. Para sempre darei glórias ao meu Deus. Pois foi Ele quem me deu a vitória. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Deus é tão maravilhoso, louve o nome dele. Aleluia. A última vez, com mais alegria. Para sempre darei glórias a ti, Senhor. Mas o Senhor merece todo louvor, toda glória. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Ele merece. Talvez não possamos ver, mas anjos estão aqui, acampados bem juntinho a nós, para nos livrar, enviados para proteger, mensageiros celestiais, um pouco menor que Cristo, porém imortais. Canta comigo! Onde ao crente os anjos estão, enviados por Deus, cumprem sua missão. Se você crê, seus olhos se abrirão. Para servir, guiar e também punir. Festejo quando me encarregamos, entregue o coração. Sozinho sou religioso, estou nesta congregação. Alguns até estão armados com a espada na mão. Toda igreja, onde a frente os anjos estão. Só vocês. Cumprem sua missão. E você que não tem, e você que não tem essa proteção. Assim Senhor Jesus e anjos virão. Mais uma vez, onde há um crente, os anjos estão. Enviados por Deus, cumprem sua missão. Se você crê, seus olhos se abrirão. E você esperar uma linda visão. E você esperar uma linda visão. E você esperar uma linda visão. Pai do Senhor, povo, vocês estão bem? Graças a Deus, mais um dia. Saí correndo, voltei. Agora tá tudo certinho, ó. Organizei o que tinha que organizar, senão a cabeça dói. Fui no médico, rapidão. Irmãos, eu queria trazer uma mensagem aqui. Eu queria, primeiramente agradecer ao Espírito Santo, é claro, que mais uma vez teve misericórdia de mim e me deu, né, essa graça de estar, né, estar aqui trazendo ensino. Hoje foi um ensino maravilhoso.
de manhã foi forte demais. Quem viu o vídeo que eu fiz sobre, lá no Shorts, hoje à tarde, sobre o monte. Irmãos, eu estava em casa, o Espírito de Deus me visitou. Eu não vou em monte, não sou de ficar em monte, não é minha praia. Critico sim quem vai, sem Deus chamar, critico mesmo. Critico quem faz live em monte, critico mesmo, porque é monte de separação, não tem que ficar lá fazendo live para ninguém, mostrando que está lá. E aí veio na minha mente, não que eu não vou orar por todos, vou orar por todos os inscritos, todos. Mas veio na mente das pessoas que já ajudaram essa obra até hoje, que ajudam. E aí eu mandei escrever um nome lá no chat. Quem viu esse vídeo aí? Foi agora, postei agora à tarde. Você vai escrever seu nome lá quem é dizimista, tá bom? Vou pegar todos os nomes e eu falei, senhor, pelo nome o senhor conhece, então vou levar no monte, porque eu não sei que Deus quer falar comigo lá. É uma reunião que ele chamou ele e o anjo Gabriel. Jesus e o anjo Gabriel me chamou. E eu não sei o que ele tem para mim, eu não sei quais são os projetos. Tá bombardeando de agendas, a agenda é tão tal, eu não consigo atender todas as agendas esse ano, eu não consigo. Não chegaram no Gabriel, chegaram no e-mail, né? Tem agora para ir para o Espírito Santo. O Espírito Santo tem para... Agora dia 9, eu tô aqui em São Paulo, vou mandar para vocês depois o endereço, vou falar que o pastor ele mandou agora para mim, né? Uma Assembleia de Deus, eu acho. Tá? Vou ensinar o pastor Flávio como que faz, eu, pastor Flávio, como que prega a verdade nessas igrejas, como tem pintura. Guarde, pastor. Vou chegando aí. Vou mostrar para vocês o que é verdadeiro, o que é falso. Então, vou estar indo em várias igrejas, estou muito cheio de agenda, está estourada a agenda. É lógico, é 100 mil reais a cada pregação, então... Jamais, eu cobro nada, até mesmo eu que vou tirar do bolso aqui para mim ir. Não quero nada do pastor, eu falei para ele, você vem com oferta missionária. Vou bater forte. Vou estar ao vivo, tá? Vou transmitir ao vivo, vocês vão ver se a pintada daquela missionária vai aguentar. Se tiver mulher atrás de mim, eu mando tirar todo mundo. Falar, não, esse monte de macho aqui atrás. Eu vou falar logo, não precisa, vocês estão ficando aqui atrás. Só não prego ninguém atrás de mim. Ah, mas não dá, então não vou. O Espírito Santo tem que ficar à vontade. Vocês vão ver esses missionários caindo endemoniados lá dentro da Assembleia. Falar, pô, Bagíria, vocês ficam pintando cabelo, vocês ficam atingindo unha, isso aqui, ó. Aqui, ó, como que ela tá aí. Explica aqui, pastores, o que é isso aqui? Vou arrumar confusão. Já falei. Tô aqui para agradar ninguém, não. Tá certo? Vereis diferente quem serve e quem não serve. Então, vocês, irmãos, que eles dimistem ofertante, mandam um nome lá, que eu vou pegar um caderno. Ixi, vou trabalhar essa munheca aqui. Nossa, trabalhar muito, eu vou tirar print. Mas tem gente que tem um canal, tem que fazer mesmo. Pegar uma caneta e anotar todos os nomes dos dizimistas ofertantes. Vou levar comigo. Vou comprar a lanterna, ainda não comprei a lanterna. Eu vou de madrugada, ficar sozinho no meio do mato. Não sei o que Deus quer comigo, não sei o que vai acontecer comigo lá no mato também. Mas não sei para onde eu vou ainda, estou orando. Mas Deus vai ter uma reunião comigo, esperando ele falar pela segunda vez. Tá certo? Não vão para o monte sem Deus chamar, tá, gente? Não vão para lá sem Deus chamar. Fica no seu quarto mesmo. Fica no monte coberto que é melhor. Tá bom? E não façam live no monte com esses hipócritas aí. Todos os pastores que fazem live no monte que vocês seguem, vocês aplaudem ainda. Sabe por que eu acho muito, falar para você que não tem todos os inscritos do canal? Tem muitos que seguem eu aqui, vê coisa errada lá e fica, glória a Deus. Vocês vão falar, não, pastor, tô saindo fora desse canal aqui, mano. O pastor tem heresia. O cara é no monte. Vocês acham certo fazer live no monte? Vocês acham certo? Então, fala para mim. Segundo a Bíblia Sagrada, o que aconteceu na montanha? Tem muitos que fazem. Mas sabe o que é os fariseus, que eles oram em pé para trazer o povo para eles, né? Então, gente, monte não é lugar de levar nem celular, tá? Se levar, ela vai desligar. Desliga. Monte é a hora de você, chão, floresta, Bíblia e céu. Mais nada. Moisés é um particular, gente. É um particular sim, Deus. Eu não consigo. Os caras fazendo live dentro de igrejas já é bastante, né? Agora fazendo um monte também. Eu tinha cagando, vai fazer também. Por que cagando que vocês não fazem live? Né? Só o tanto podre que vocês são por dentro. Eu também sou. E essa menina que tem, acho que tem a bunda mais bonita do bairro, é um fedor nessas duas meio de bandas de gordura, e os homens ficam descendo atrás de uma gordura feia, fedorenta, e com um buraco que sai podridão.
A verdade é essa. Não é palhaçada, não. O demônio engana vocês. Olha só. É a carne engana, enganou eu também vários anos. Escuta uma coisa. A menininha quer ser boazinha, bonitinha aqui. Eu vou no banheiro, ninguém aguenta, irmão. Ixi, irmão, ninguém aguenta, irmão, no banheiro. Meu Deus do céu, eu morei com... Você tá louco, eu não vou nem falar. Quando caga aquele fedor da pega, mano, aí sai a beleza toda, sai já cai por terra, beleza. Então não tem esse negócio de é podre, vamos pro céu. Aí mostrar aqui, é bonitona. Na hora que você vai na privada, irmão, ninguém aguenta você não. Bonequinha de diabo, vaidosinha. Que você não vai enganar com bunda não, viu? Nem com peito. Em nome de Jesus. Deus é fiel na minha vida. Olha só. O que acontece? Eu estou aqui, né, para dizer o tanto que vocês, né, têm comigo. Essa proporção de amor, eu também tenho com vocês. Então, você está indo, Deus me chamou, eu estou indo. Irmãos, hoje eu entrei aqui na porta do quarto. Eu sou verdadeiro. Quem acha que eu estou errado? Estou certo ou estou errado? É a verdade. Não quer estar aqui, não quer, saia. Ninguém é presa de ninguém. Eu vim correndo, deixei você do lado, vim pregando a palavra de Deus pro Uber, né? E eu entrei em casa, assim que eu entrei, o Uber estava falando sobre a ira, né? Que Jesus no chicote, né, batia lá e tal, tirando os pecadores do templo. Aí eu vim com aquela mensagem. Aí eu entrei no prédio. Quando eu entrei no prédio, desci as escadas, entrei na porta de casa, Jesus falou comigo, ó, avisa ele sobre a mortalidade, desculpa. A imortalidade, existe a imortalidade e a mortalidade. Então essa mensagem hoje, né, que o Senhor Jesus vai dar a vitória, tá certo? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos embora. Bora para o céu. Certo? Igreja, eu queria primeiramente dizer a todos vocês, para vocês ficarem no Espírito, tá? Fiquem no Espírito. Porque o que hoje Deus vai falar conosco é muito forte. Pastor Júlio, como que você está? Meus irmãos, eu vou falar como que eu estou. Estou cansado. Essas lives de 10, 13, só Deus para dar graça. Eu acredito que não tem um pastor no Brasil que vai tirar tantos textos assim na semana. São 14 lives na semana. Vocês têm noção do que é isso? 14 lives na semana. É muita coisa. É muita coisa. E temas diferentes. Então você tem que abordar muitos temas. Muito. Então eu estou cansado. Estou exausto, fadigado. Mas estou sempre comprometido aqui, né? Com vocês, trazendo sempre coisa nova, para que vocês cresçam no Espírito. Eu acho que essa janela tem que ser aberta aqui. Olha, estou um calor terrível. Mas sempre no Espírito, sempre trazendo coisas novas, para que vocês nunca desfaleçam seus corações e nunca deixem de crescer no Espírito, né? Então, hoje vai ser um tema muito interessante. Queria que vocês abrissem comigo a Bíblia Sagrada. Livro de Jó, capítulo 4, verso 19. Jó 4:19. Está escrito assim: quanto mais aos que habitam em casa de barro, cujo alicerce está no pó, que são facilmente esmagados como a traça. Igreja do Senhor Jesus, preste atenção no que Deus vai falar conosco hoje.
Irmãos, todo mundo prestando atenção, dá o like no vídeo. Cadê as pessoas? Começa todo dia tem que pedir, parece criança. Vamos embora, antes que Deus me tome aqui, eu não falo mais de like, hein? Bora. Igreja de Jesus Cristo, Salvador do mundo, hoje é uma mensagem muito mais que frágil para se lidar, uma mensagem que traz para nós até mesmo uma tristeza, lágrimas, traz uma mensagem de sofrimento para aqueles que já se foram. Jó está falando acerca de algo que vai se terminar. Ele está dizendo que ele está aproximando da morte dele. Jó imaginou que ele ia morrer, porque ele viu que a sua casa estava destruída, seus filhos tinham partido, e tudo estava se dissipando. Então ele fala que mais aqueles que moram na casa de Baal, como ele, que é traço do pó, que será traça para Deus. E aqui ele fala mais ou menos, que fala também, meus irmãos, no livro de Jó, capítulo 10, versículo 9, ele também clama dizendo: peço que te lembres de como eu sou barro, me formaste de que o pó me faz tornar. Ele fala: Deus, peço que você me entenda, que o Senhor me fez, e logo logo eu vou voltar para a morte. Eu nasci e vou morrer. Eu vou acabar esse mundo, eu vou entrar nas suas mãos novamente. Jó está falando acerca do limite da sua vida, o final dela. Jesus disse que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o final. E Jesus está no começo da criação, também no final. Está em Gênesis, está em Apocalipse. Está no começo, o meio e fim. Ele é o alfa e o ômega. E sabemos nós que se a gente não encontrar Cristo agora, encontraremos no final. Então agora, nesse exato momento, Jó está falando sobre a delicadeza do seu corpo físico e também a delicadeza da sua alma, que logo vai se desprender desse corpo e tudo vai ficar para trás. Filhos, casas, parentes, vai ficar tudo que se foi praticado, tudo que foi organizado, tudo que foi construído, ficará para trás. Então, meus irmãos, o que está falando sobre a morte? É claro que nós sabemos que no mundo espiritual temos aquela passagem que diz: o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós estamos falando de vida aqui, nós estamos falando da mortalidade da carne que cai, daquele homem que se dissipa do corpo e que se separa da sua imagem e semelhança em terra, levantando seus membros para um cotidiano de ações intermédio do corpo, ou seja, o bem ou o mal, que Paulo diz que pela vez desse corpo todos pecarão e vão prestar conta perante esse corpo. Estamos falando de algo muito mais real, muito mais sincero do que a qualquer coisa nessa terra. Estamos falando do fim da sua vida. Sim, eu estou falando do fim da sua vida, de pessoas que estão aqui ao vivo, que vão acabar. Vai acabar a sua vida. O tempo da sua morte está chegando e ela vai vir te tragar. Ou seja, por quê? Porque a morte, ela foi vencida pela vitória em Cristo. Então, assim, Cristo ganha a segunda morte, mas não essa morte. Jesus não venceu ela, ele venceu a segunda. Fala assim comigo: Jesus não venceu essa morte, venceu a segunda morte. Quem sabia disso? Essa morte aqui não tem como vencer, porque ela foi condenável ao Pai, o Pai que condenou. Adão, tu morrerás e não virás. Jesus não venceu a morte, essa carnal. Ele venceu a morte espiritual. Então, nesse momento, essa daqui está propícia a todos. Até mesmo ele morreu, depois ressuscitou. Na ressurreição no Espírito, ele viveu na eternidade do Espírito. Então, aqui acontece que essa morte aqui, ninguém pode mais contra ela. Os profetas tentaram, outros morreram. Uns nasceram, viveram e morreram também. Então, esse momento agora é de entendermos que essa morte, ela é uma situação verdadeira, verídica, real e muito real, que você está muito perto dela. Olha para a faca que está na sua mesa, olha para o mosquitinho da dengue que ronda os seus ouvidos, olha só o câncer que pode estourar agora no seu estômago, olha só o carro que você pode atravessar e pode morrer. Então a morte já está pronto para tragar. Segundo diz que aquele aspecto de morte que o diabo incentivou o corpo, a Bíblia diz que ele começa e anda como se fosse um leão que se possa tragar para a morte. E essa morte, ela traz para nós um fim de todas as coisas. O fim do pai para com o filho para com o pai, os netos, avós, e assim deslumbra e também separa a família que vive nessa terra em constante amor. Mas o que nós revelamos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, que todas as coisas vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos são pó tornarão. E quando em Eclesiastes a Bíblia fala que todos os pós, do pó foi feito e do pó retornará, nós vemos que realmente é uma lei de origem nossa. Então, você que está aí agora, você nunca pensou em morrer. Eu duvido que hoje você acordou pensando nisso. Mas é por aí, meus irmãos, que começa a ser o assustador negócio, a assustador queda de um pensamento humano. Porque o homem acha que vai viver amanhã. Ele programa as coisas, ele fala: vou viajar semana que vem. Ele fala que vai viver um próximo Natal, ele vai fazer diferente, já aluga chácara. Ele vai fazendo algumas coisas, mas não sabe que ela pode tragar ele a qualquer momento da sua vida. A qualquer segundo, a qualquer minuto, ou nesse exato momento que estamos fazendo a live, ela pode chegar.
Então é muito sensível essa vibração de mente da pessoa entender dessa morte. O homem não nasceu para morrer, por isso que ele não pensa na morte, nasceu para ser eterno. Então essa morte ela vem tragando as pessoas de uma forma muito terrível, e glorificação e gloriosa unção vem de Deus para nos defender dela a todo momento. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo fala assim, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, é uma excelência de Deus. Nós somos um vaso podre, barato, né, no mercado da terra, mas para Deus somos vasos preciosos e valiosíssimos. Então esse Deus tenta guardar todos os dias o vaso dessa estante. Então eu sempre digo e sempre vou acertar que é um perigo viver. Quantos jovens saíram ontem e não voltou para casa? Quantos que saíram agora na rodovia já estão embaixo de carro, todos estourados, perna, braço, cabeça fora do lugar? Quantos estão nas facções agora arrancando cabeça, sendo mutilados, atirados? Quantos estão na UTI agora nesse exato momento? O aparelho acabou de parar de funcionar. Acabou de ter óbito agora, enquanto na sociedade, no ML, estão sendo rasgados. Então, o que nós devemos fazer? Lembramos nós que essa morte é existente. Então, eu pergunto a você que está em casa, e você que aqui vai me ouvir, e os que vão ainda vão ouvir esse vídeo, quando você compartilhar. O que adianta ficar triste com os outros? O que adianta ficar com raiva de alguém? O que adianta ter mágoa de alguém? O que vai adiantar você querer vingança? Sendo que o seu destino é a morte. Então, acontece que o mundo, ele vive uma vaidade tenebrosa em sentimentos, tanto para se arrumar em vaidade física, tanto na vaidade para atacar o outrem, ou seja, o seu próximo, que seja nas suas ações mentirosas que não vão levar a lugar algum, que é as ações mentirosas da carne, da ira, da contenda, da maledicência, da concupiscência dos olhos, que levam-se tudo para o fogo do Hades. E essa é uma realidade interna, que estamos dentro de nós mesmos, trazendo nós a essência também de uma grande, poderosa vida que teve Silvio Santos. E hoje ninguém mais lembra, não levou sequer R$1. Um milionário foi totalmente desfalcado daquilo que ele conquistou. Anos e anos de trabalho, ficou nada, não levou nada, ficou para os filhos, e os filhos ficaram para os netos e assim sucessivamente. Mas aí que eu digo a vocês, o que a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Quando a Bíblia está falando isso, você em casa, eu tenho certeza que já pensou que ganhar o mundo inteiro é as almas, né? Não é as almas, é todos os valores que o mundo dá, tudo que o mundo tem, que ele possa oferecer. Você ter o melhor carro, a melhor casa, as melhores coisas, mas perder a sua alma. E vagarosamente nós vemos essa intenção. A Bíblia dizendo que assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, dizendo, pois também nós que estamos nesses tabernáculos, gememos angustiosos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos pela qual o mortal se absorvida pela vida. É como os homens estavam dispostos a morrer uma só vez, e depois do juízo. Então, essa mortalidade que Paulo diz, gemendo para ser imortal, gemendo para sair dessa mortalidade, porque a imortalidade também existe, mas sabemos nós que o homem é como, meu Deus, estou sentindo muita presença de Deus aqui, gente, por favor, espera um pouquinho. Recebendo essa condenação do Senhor, entendendo que agora você vai ser condenado por aquilo que você praticou e além daquilo que você viveu. É muito sério. A decadência do homem é séria. E tudo na vida se faz coerente. A intenção do Espírito é dar a vocês o favoritismo da vida e não da morte. É trazer a vocês a essência do Espírito, do pão, da vida e do poder. Eu quero dizer a todos o tanto que é difícil, só um minutinho, aguenta aí, difícil, o homem aceitar essas palavras. Imaginar que você um dia vai deixar o seu neto
E salmista Davi diz, ele fala, dizendo assim, tu os arrebatas do sono da morte, são como a erva que cresce de madrugada. Ou seja, vocês, tu que arrebatas do sono da morte. É algo muito forte, meus irmãos. É algo terrível, tenebroso. E ele fala também, meus irmãos, acerca de um declínio humano. Ele diz, de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta e seca. Vou repetir. À tarde, de manhã, nasce. À tarde seca e corta. Você se acorda e à tarde você morre. Já parou para pensar nisso? Vocês pararam para pensar nisso aqui? Que você vai ser cortado? Que você vai ser cortado? Que de manhã você cresceu, mas à tarde você vai ser cortado. É o que ele falou aqui. E a Bíblia diz, quanto ao homem, os seus dias são como a erva e como a flor do campo assim floresce. Passando por ela, o vento logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Olha que tenebroso isso. Olha que tenebroso você acreditar que você vai viver, mas depois chega a tarde, você cai, não volta do trabalho. Você pensou no dia que você vai faltar nessa terra? Você parou para pensar nisso? Que um dia tudo vai acabar? Isaías 47. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu? Para que temas o homem que é mortal, o filho do homem que não passa de erva. Passa logo. O rico, porém, glorioso na sua insignificância, porém passará como a flor da erva. Então, a erva, o que a erva faz? A erva nasce, ela morre no mesmo dia. A erva do campo, ela morre no mesmo dia. E então, o que está acontecendo com a sua vida que não para pensar nessa forte, poderosa realidade da sua falta de existir nessa terra? Acorda, mulher, você vai morrer. Acorda, jovem, você vai morrer. Você vai embora. Quem sabe seja hoje à tarde. O que adianta entrar aqui na internet e falar mal de mim? O que adianta falar mal do seu vizinho? Hipócritas, cegos. Vocês são cegos. Vou repetir, vocês são cegos. Discutir, ameaçar, não adianta nada. Tudo está ficando para trás e vai ficar. Tudo fica. Então viver é perigoso demais. Hoje você está fazendo plástica. Amanhã estão rasgando você no ML. A verdade absoluta é essa. Que eles vão te rasgar. Que vai acabar os seus dias na terra. Então para que viver chorando pelos outros? Porque alguém te magoou, te falou, fala amém, glória a Deus. É o seu pensamento. Viva na paz, aquela paz que nós fizemos ontem, um vídeo aqui falando dessa paz que o Espírito Santo mandou falar para vocês, lembram? Então, igreja de Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E essa morte veio para Davi também, que caiu no leito, olhou para Salomão e disse: Salomão, não fuja dos estatutos do seu Senhor. Guarda, examina tudo que está no livro da lei. Como muitos morreram, Abraão morreu, Sarai morreu. Todos que passaram essa terra, nossos pais morreram. Eu perdi minha mãe, vou perder meu pai agora. Eu estou ciente que eu vou perder meu pai mesmo.
Ele está indo embora. Acabou o dia dele na terra. Acabou. Curtiu, viveu, morreu, comeu, bebeu água, fez o que fez. Acabou. Vitamina C que entrou no seu corpo, vitamina D que entrou no seu corpo, todo tipo de vitaminas que você tomou, ou no card que você foi, falou, nossa, meu coração tá bom. Você não sabia que Deus é o dono da vida, Ele pode arrancar o seu coração bom daqui de dentro. Aqui de dentro, eu estou aqui dentro dessa faixa. Isso aqui é um corpo, eu estou aqui dentro. Esse corpo aqui está sendo emprestado, ele vai voltar para o pó. Mas o que está dentro de mim, essa alma, ela vai para a eternidade. E aí que é o problema. Além de corromper aqui, corrompeu a eternidade, sua segunda chance. Então o problema é morrer sem Cristo, sem atitudes nobres. E ainda o maior problema é saber que você acha que nunca vai morrer. Você acha que nunca vai morrer. Você acha que você vai viver para sempre. É muito perigoso viver, igreja. Então nesse momento, o Espírito Santo está falando, avisando você. Até quando a pobre alma acha que vai andar sobre a terra? Tem muitos que escutavam meus louvores, diz o Senhor. Tem muitos que pregaram a minha palavra, diz o Senhor. Já estão como a erva caída no chão. E assim, meus irmãos, você que está em casa, nessa tarde eu quero convidar você a pensar. Se você morrer hoje à noite, valeu a pena? Pergunta para você mesmo. Valeu a pena xingar as pessoas? Valeu a pena falar mal do próximo? Não valeu. Nada. Valeu a pena maltratar as pessoas? Irmãos, semana passada eu estava fazendo uma live. Tinha uma pessoa que ia morrer na live, lembra? Ela morreu. Estava na live com nós semana passada. Foi embora. Acabou. Como a Eva. Como a Eva, ela caiu. Vale a pena eu, como pastor, enganar vocês? O batismo de oferta? Não. Não vale. Então, eu quero chamar vocês para se conscientizarem. Se a Bíblia está falando que a gente é uma erva, que vai, brota e como orvalho morre, desvanece, para que brigar com coisas pequenas? Para que estourar o seu cérebro com coisas pequenas? Deixa rolar. Quem é você para julgar quem está bebendo, fumando? Somos ninguém. Somos pequeninos. Pequenos numa terra estrangeira, uma terra que vai passar muito rápido. E logo, logo teremos a aceitação da eternidade. Minha mãe se foi. Eu perdi logo, logo meus irmãos. E a terra vai ser assim. Eles foram embora. O seu filho vai morrer também. Sabe o seu marido que você tanto ama? Um dia você sepultar ele. Acabou. Acabou. Tudo passou. Tudo vai embora. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Eu gosto muito do hino, que eu acho que vocês conhecem também. Esse hino aqui. Escutem. Quero que todos não saiam da live, fiquem na live. Quero que você escute isso aqui.
os amigos, acabou tudo. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Do que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Do que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a ti consome, fazendo que faz diante de Jesus. Do que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo dia perece, e ainda no inferno te pode lançar. Procure quando é tempo a aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem em meu dever, a pura verdade a todos falar. Viram aí? Um hino profético, dizendo da morte, que depois de lá acabou, que a multidão vai te levar para o cemitério, e de lá para frente, o caso é mais sério. Tem um hino, que é um hino gospel, que é tipo um rap gospel, que eu acho também, não, sejam espirituais e não julguem também antes do tempo, a Bíblia fala isso. Certo? Amém? Amém, meus irmãos? Vou colocar aqui para vocês, tem que ser visão espiritual, sem julgamento antes do tempo. Eu vou colocar esse hino, isso aqui é uma música que eu ouço ela, eu acho ela uma música que foi linda demais também, para quem já se partiu. Quem já ouviu falar na dor de uma lágrima? Isso aqui, escute. Para quem foi, para quem ficou, de quem vai, de quem fica. Só Deus explica, só Deus para explicar, para me conformar. Assim é a vida. Minha parte eu faço, a minha parte eu faço. A vida segue o sentido ao caminho da morte, eu sei. Mas não me acostumei. Com cadáveres, flores dentro de um caixão, lágrimas, dores dentro de um coração. Não me interessa como está o tempo, não. Dia de luto é muito sofrimento. Então, um silêncio toma conta de quem chora por dentro, e uma palavra de lamento não pode amenizar esse momento triste de quem deixou de existir, que nunca mais vai chorar, ou muito menos sorrir. Um céu escuro sustenta um temporal que não acalma, ser a chuva ou fúria de Deus chorando pela alma. Não sei, não posso entender porque sou só um réu que pode sentir que existe luz ali no céu.
prontas pra perdoar alguém que acabou de morrer numa viagem pro além. E nada supera a dor de quem ficou pra trás. Dos familiares, dos pais, os filhos choram demais. O sino toca pra fechar o caixão. Com gritaria, com choro, o pastor termina a sua oração, mesmo sabendo que naquele corpo não há vida. O sentimento de perda bate na hora da partida. Carregando uma rosa, cheguei perto da cova com aquele aperto no peito. Expressa o meu sentimento. A multidão troca de mão pra carregar o corpo. E eu olhando aquela cena, vi que a vida é um sopro, que a morte suga de volta no último suspiro. O peso do mundo levou mais 6 espíritos. Um minuto de silêncio, tive esses pensamentos. Só voltei a mim porque durante aquele sepultamento alguém gritou, eu ouvi. Deus, meus olhos não vão resistir. Só uma gota e nada mais. Esse mundo é um rio de sangue. Linda a música, né, meus irmãos? A letra da música é linda demais. E é isso aí. É isso aqui, ó. Só uma gota e nada mais. Nesse mundo jorrando sangue. Só uma gota de pedido a paz. Só uma lágrima e nada mais. Canções da vida e notas tristes. Músicas verdadeiras nunca são passageiras. Sempre toca uma canção que mexe com seu coração. Então a saudade vem, te faz lembrar de alguém. De um fato triste, lamentável, quase inaceitável. Mas foi escrito assim, todo começo tem um fim. Só lembranças e boas recordações devem ficar. Pra continuar vivendo, pra não ficar sofrendo. Olha, ser humano, o céu está sorrindo. O demônio está matando, mas Jesus Cristo está vindo. É isto que me move, a minha fé me dá certeza. Morrer em vão não, morrer em Cristo assim seja. Glória! Aceitar que alguém que você Aleluia! é difícil, no jogo da vida a regra de Deus não é fácil. Eu faço um sacrifício só pra não chorar. Mesmo chorando a todo tempo, você não vê, mas eu choro por dentro. Paz, quem sou eu pra te dar? Mas acenda uma vela, sou mensageiro dela. Estou triste com tudo, talvez por ser verdadeiro. Eu tenho medo do mundo, mas com coragem de guerreiro. E os fortes também choram, isso é tão comum. Os homens são sentimentais, entre mil eu sou mais um. Uma rocha por fora, que não se escuta o choro. Porque a dor da minha lágrima é a harmonia do meu corpo. Só uma gota e nada mais, flutuando no rio de sangue. A minha lágrima a mais, talvez nem seja tão importante. Só uma gota e nada mais, nesse mundo jorrando sangue. É, meus irmãos. Então a pergunta é: para onde vai a tua alma? Para onde está indo a tua alma? Para onde está indo o fim da sua vida? Jesus estava falando acerca disso. Ele estava dizendo assim: geração incrédula que não dá ouvidos à voz de Deus. A Bíblia diz assim que a lágrima que escorriam, né, de Jesus, a Bíblia fala que quando ele chegou ao sepulcro, ele chegou no sepulcro, a Bíblia fala que quando chegasse no sepulcro, ele viu Lázaro estava morto, ele chorou naquele momento. Mas aí ele sabia que Lázaro não tinha ido para o céu, mas ele estava dormindo no céu. Então, olha só, a Ana Laura tinha escrevido aí, Lara. Ela escreveu aí, ela apagou, que a mãe dela sentiu essa quando o irmão dela morreu. A música falando é verdade. Então, você olha que esse rapaz, essa música, ele falou assim: olha, eu tenho o dono de tudo, mas sou coragem de guerreiro, os fortes também choram, eu também sou. Os outros são sentimentais, entre um eu sou mais um. Ou seja, há uma lágrima, a multidão troca de mão para carregar o corpo. E eu vendo aquela cena, vê que a vida é um sopro. E é verdade, quando você vai ali no cemitério, você não vê a multidão, cada um quer levar um pouquinho. E o mais engraçado é que seus amigos não vê a hora de você levar, né? Até se reveza pro caixão e até o buraco. E ele aplaude ainda quando vai embora, que hipocrisia do inferno. Quem já parou pensar nisso aí? O cara ainda aplaude você, se enterra, a pessoa
Aplaude. Aplaude, opa, foi mais um, que bom, né? Não tá todo mundo chorando, não. Todo mundo aplaudindo, ainda jogam terra, né? Jogam terra em cima do caixão. Para enterrar mais rápido, um carregando um pouquinho, outro carregando o outro. Então você vê que você vai chegar nesse momento, eu vou te enterrar ou você vai me enterrar mesmo. Tomara que você me enterre. É o que eu mais quero. No meu velório, eu não vou estar aqui. Eu já vou estar, vocês vão estar aqui brigando com o corpo. Esse corpo aqui, ó. Essa boca, essa orelha, eu carreguei na terra. Mas aí vai acontecer que eu não vou estar mais aqui. Então eu quero dizer a vocês, e pedir a vocês uma explicação comum. Vocês acham, vocês têm noção do que realmente está acontecendo com sua consciência de acreditar que ainda vai viver mais tempo aqui? A Bíblia relata desse fim. Ela traz essa esperança de entender que nós somos pequeninos, peregrinos, uma terra estrangeira, que vamos descer para como a erva do campo. Então tem que tomar muito cuidado com a nossa vida cotidiana, porque ela é muito séria, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. É muito sério, Igreja de Jesus, a salvação. E aí eu falo para vocês uma coisa, louvado seja Deus, eu vou dizer para vocês, com toda frieza, com todo amor, eu digo a vocês, meus irmãos, vocês é uma prioridade de Deus? É uma prioridade de Deus. Mas se vocês, meus irmãos, não entender, né, que é tempo de descer, é tempo de sair, sabe, dessa vida cotidiana, e entender que a morte está próxima, que a morte está próxima, que o tempo está se esgotando e que você vai descer sim à sepultura. Então, meus irmãos, eu quero dizer a todos vocês, essa live de hoje está sendo uma das mais poderosas essa tarde, porque está nos avisando algo que nossa mente esquece. Então, o que eu digo para vocês? Há sim, meus irmãos, há sim uma coisa que devemos estar sempre guardados na mente e no coração, que é a morte. A morte. A morte. Ela fala sobre o final da sua vida. E aí, eu digo a vocês, não conseguimos nesta vida, de forma alguma, viver em vigilância se não tivermos temer a morte. Amém? Que Deus os abençoe, meus irmãos. E que o Espírito de Deus faça permanecer em vocês a vitória. Quem gostou dessa live vai estar conosco. Vai estar ali comentando, dando força. Porque ele sempre pregou em todo o tempo. Na vida, na morte, ele sempre pregou. Sempre falou-se sobre o céu, os desígnios da vida. Mas ajuntai tesouros no céu. É isso. Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens
aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come, Come, bebe e regala-te. bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Você vai morrer essa noite. E o que tens preparado, para quem será? Quem será? Quem te levará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós,
homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não morre. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, se você quiser morrer em segurança, venha nascer de novo. Nasça. Tem que nascer de novo, para que essa morte não seja terrível para a sua eternidade. Nasça de novo. Tenha um comportamento de novo nascimento. Que logo, logo a morte vem aí. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. E a igreja? Que live maravilhosa, não é? Que Jesus não faz para a sua alma numa tarde de 3 da tarde. Que Jesus não faz para mostrar para você o tanto que Ele amou vocês. Que tudo vai acabar. Que tudo vai ficar para trás. Que tudo vai ser desabado. Então, meus irmãos, saiba o tanto que Jesus vos amou. O tanto que Jesus deu a vida por vocês, para que vocês entendam que a morte vai chegar
de uma forma que vocês nem vão pensar. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelos comentários que estão sendo altos. Obrigado, estão passando sem comentário em cada vídeo. Isso é muito bom para as pessoas virem. E eu quero dizer uma coisa, enquanto eu estiver vivo, Deus está levando vocês a essa realidade. Para que você acorde hoje e saiba que você amanhã não pode estar mais entre nós. Porque o nosso Deus é grande e poderoso. Amo vocês. E que o Espírito do Senhor amamente a fé de vocês. Fiquem ligados que talvez hoje à noite a gente faz a live com a nossa irmã Laodiceia e vai ser uma bênção. Amo vocês. Que Deus abençoe. E vocês louvam o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Quem gostou da live? Amo vocês, sejam fortes. Jesus Cristo nos amou primeiro e por isso que nos alerta. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, amo vocês. Se cuidem, por favor, se cuidem. Quão grande é o meu Deus. Deus abençoe. Cantarei quão grande é o meu Deus. Amo vocês. Eu amo vocês. Fica firme com Cristo. Bora. Cuidado com a morte. Ela vai chegar. Com esplendor de um rei, Oh, meu Deus. em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e